Olá, bom dia. Meu grupo vai apresentar sobre a bioenergia, trabalho solicitado pelo professor Alexandre Boleira, dos discentes João Vitor Campos do Vale e Matheus Pereira. Primeiramente, a gente precisa saber o que é a bioenergia, né, para falar dela. A bioenergia é obtida a partir de matéria orgânica, que é as chamadas biomassas ou biogás, com resíduos de animais, resíduos agrícolas, florestais e restos de alimentos. Nesse caso, os florestais e agrícolas encaixaria na biomassa, né? E os alimentos no biogás, junto com os resíduos animais, né? E cultivado especialmente para esse fim, no caso o eucalipto, o resíduo da cana de açúcar, e é considerada energia renovável. Né? Os tipos de bioenergia, né? Tem vários tipos de bioenergia, a gente resolveu escolher a biomassa e o biogás, né? A biomassa é material resíduo resíduos florestais e que é para geração de calor, né? E o biogás. E também tem o biodiesel, que é proveniente de óleos vegetais e gorduras animais. Primeiramente, o que é o biogás? O biogás é uma mistura de gases, principalmente do metano, o CO4 e dióxido de carbono, o CO2, né? Resultando da decomposição anaeróbica de matérias orgânicas com resíduos agrícolas e esgotos e lixo orgânico. Esse esgoto seria o resíduo do tratamento de esgoto que posteriormente pode ser usado para o biogás. Como ele funciona, né? Já explicando que ele funciona a partir da composição anaeróbica dos resíduos em biodigestores, onde os micro-organismos quebram matéria orgânica, gerando assim o biogás. A aplicação pode ser para gerar eletricidade em pequenas usinas e aquecimento, né? E substituir o gás de cozinha, né? Já que o gás de cozinha é proveniente do petróleo e não uma fonte renovável. Né? O custo da implantação, né? O custo da implantação do canadense, que é o modelo mais comum, o de menor capacidade vai variar de R$ 2.104 e o de maior capacidade de R$ 2.266. O biogás, ele principalmente é uma trincheira onde ficam os dejetos dos animais e onde ficam as bactérias que vão quebrar essa matéria orgânica e transformar em gás. Né? E basicamente a lona pode ser uma lona de PVC ou uma lona de caminhão normal. E além disso tem os resíduos que é o biofertilizante, pode ser usado na lavoura. Né? Na Bahia, no estado no estado da Bahia, tem os resíduos da geração dos aterros sanitários na área em Salvador, né? Lá com 19 motores com a potência instalada de 1.038 MW. Na região também do Vale do São Francisco, tem um polo de indústrias, de fruticultura e vinícolas, também tem o uso da biomassa. E lá também tem o uso da biomassa proveniente do resíduo da cana, que é da Agrovale. Aqui é uma planta de como funciona o biodigestor, né? A seguir fica um vídeo demonstrando o biodigestor na prática. Um chimarrão. Lá fora, as vacas estão chegando para a ordenha. A propriedade trabalha com produção de leite e onde tem animais, tem também muita matéria orgânica. Só que aqui, o esterco vai para o biodigestor e vira combustível valioso para a propriedade. Vamos entender melhor como é o biodigestor, esse balão imenso que traz tantos benefícios para a família Luiz. O sistema utiliza esterco de 30 vacas e tem uma produção mensal de aproximadamente 30 botijões de gás. Ele é composto por uma caixa de areia, um biodigestor e uma esterqueira. Após a ordenha dos animais, os dejetos são depositados na caixa de areia. Ali acontece a decantação de areia, pedriscos e outros resíduos. Ao encher a caixa de areia, o material transborda para o tanque do biodigestor, que possui capacidade de 90 metros cúbicos de dejetos. À medida que o biogás é produzido, ocupa o espaço do tanque e faz com que a lona pareça um balão. Ela sobe ou desce conforme a quantidade de gás. O biogás produzido é canalizado para o fogão. Já o biofertilizante fica pronto em 60 dias e é utilizado nas lavouras e pastagens.
Esse nosso biodigestor atual e o segundo que a gente chama dentro da propriedade, ele é muito simples. Ele é feito de 9 metros por 6 metros de largura, 9 de comprimento, 6 de largura e 2 de profundidade. Então o que acontece? Nesses 6 metros de largura e esses 9 de comprimento, tem uma diferença de largura lá embaixo de 70 centímetros. Quer dizer o quê? O tanque vai ficar afunilado lá embaixo, né? E essa afunilada, onde ele está afunilado, esse balão que está aqui, esse quadro que está aqui, ele vai assentar, então ele não chega até o final, né? Então o cálculo é simples para fazer esse quadro aqui. A gente diminui para o quadro do balão, diminui cerca de 10 centímetros cada lado, né? Onde ele vai assentar antes da tubulação, tanto de saída quanto de entrada. Tubulação de saída de 100 milímetros, de entrada a mesma coisa. A diferença que a gente faz aqui, normalmente a de entrada, na entrada lá é cerca de 1 metro de profundidade, mas porém ele tem um joelho que o esterco cai lá no fundo, né? Já na saída é a mesma coisa, porém um pouquinho mais alto, porque tem um vaso comunicante lá dentro da esterqueira, onde que todo esterco que entra, automaticamente vai jogando o esterco já fermentado para dentro da esterqueira, né? Sem mistério algum. Essa lona é uma lona de caminhão, né? Dessas que a gente compra em revenda de lona, em qualquer lugar assim, né? É uma lona encerada, onde a parte mais clara a gente deixa para o lado do sol, onde a gente chegou à conclusão que a produção de gás seria bem melhor com uma lona clara do que uma lona escura. A lona escura ela absorve um pouco mais de calor, consequentemente esterilizar um pouco esse esterco. É simples, a gente faz uma espécie de quadro com madeiras de eucalipto, né? Então a gente usou nessa situação aqui 4 paus de eucalipto de 30 centímetros, né? Então a gente fez o quadro e consequentemente a gente acoplou essa lona, ou fixou essa lona e largou aqui dentro do biodigestor, né? Então esse quadro, essa lona aqui com esse quadro, eles se movimentam tranquilamente dentro, não é fixado em nada. E o gás vai produzindo, sobe, desce, então sem descer essa lona no final. E é assim que é produzido. A saída é simples, a saída do gás, né? Fica localizada em cima da lona, né? Com um flange, como se fosse fazer numa caixa d'água, que a gente normalmente utiliza. E o que a gente não pode esquecer é uma saída para essa água, que normalmente no verão condensa um pouco de água nessa tubulação e começa a afetar lá na queima do gás, né? Dentro de casa, o gás mantém o fogão aceso dia e noite. Aquece a água da torneira da cozinha e a do chuveiro sai na temperatura ideal. A produção de gás vai bem, seu Ademar? Vai bem. É uma economia que a gente, né, no começo, quando a gente fez, deu um custo assim, mas hoje eu já tirei o custo que eu gastei só do gás, que aqui na Estala eu gastava um bujão e meio de gás por mês, né? Lá em casa a gente gastava um bujão por mês de gás, fora a lenha, não contando a lenha, né? Com uma tecnologia simples e barata, a propriedade é hoje um bom exemplo. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco o que é a biomassa. A biomassa é um recurso energético renovável. Ela é obtida a partir de matéria orgânica. Por exemplo, animais, seus dejetos e as plantas, serragens, como a cana-de-açúcar, o seu bagaço e, dentre outros, essa matéria orgânica ela pode ser convertida em energia, tanto térmica, elétrica ou combustível. Como podemos observar na imagem, a representação da lenha, da serragem, da cana-de-açúcar. A lenha, por muitos anos, ela foi e vem sendo utilizados para a biomassa, a transformação para essa energia renovável que consegue converter a energia elétrica e térmica, como já mencionado, e com eficiência. Também a serragem e o bagaço da cana-de-açúcar. Vamos falar um pouco sobre eu vou abordar um pouco a mais sobre a cana-de-açúcar, porque, como já sabemos, o Brasil ele é top 1 quando se falamos de produção de cana-de-açúcar. Maior produtor de cana-de-açúcar. Então, aqui, como podemos observar pela imagem, temos uma representação da participação dos insumos em geração elétrica da biomassa. O Miltop foi retirado dessa foto em 2018, não é tão recente, é um pouco antiga, e
foi retirado pelo IBGE, como podemos ver logo embaixo. Temos a apresentação na forma laranja, onde apresenta a maior parte do gráfico, que seria a biomassa da cana, que é equivalente a 62,2%. Já podemos ver o potencial da cana-de-açúcar nesse gráfico. E temos a lixívia, a lenha ali, que foi 4,7%, que é a parte rosa, e dentre outros que estão aí representados. Bom, por que ela é renovável? A cana-de-açúcar ela é uma planta que cresce rapidamente, ou seja, anualmente você faz várias colheitas dela e faz isso sucessivamente por vários e vários anos. Ele tem um grande poder calorífico, mas ele vai variar também de acordo com a sua composição, ou seja, as condições do cultivo, pois, tendo menor do que alguns combustíveis fósseis, a cana-de-açúcar apresenta um bom desempenho quando utilizada em sistemas de cogeração, que apresentam tanto calor quanto energia elétrica gerada. Ela é renovável também, tanto economicamente e na questão de menos impactos ambientais. Por quê? Porque a energia renovável ela vem para ter menos impacto ambiental, a redução do efeito estufa e o aquecimento global. Podemos ver na figura um carrinho ele liberando o CO2, que esse CO2 ele as emissões de carbono que possivelmente vai agredir a atmosfera. E também temos a questão do metano. Eu vou falar um pouco também sobre a diversificação da matriz energética, porque ela é uma estratégia fundamental para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, para que, como essa imagem que está representada, ela evite fazer essa poluição, que seria esse CO2. Então, várias estratégias fundamentais, como a biomassa, e dentre outras que está formando energia renovável que vai liberar CO2 neutro, ele é uma estratégia fundamental para não ter aquela dependência dos combustíveis fósseis, que seriam os combustíveis fósseis, aqueles combustíveis que fazem com petróleo e dentre outros. E diminuir essas emissões de gases do efeito estufa e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Investir em fontes renováveis e eficientes para poder construir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Também tem a segurança energética, a depender de diversas fontes, o país tem menos vulnerável a crises internacionais, da flutuações nos preços de um único combustível, a sustentabilidade, as fontes renováveis não se esgotam e também geram menos poluição, contribuindo para um futuro mais sustentável. A redução de emissões, a queima de combustíveis fósseis e das principais causas de emissões de gases do efeito estufa, ele como o dióxido de carbono, CO2, ao diversificar essa matriz, reduzimos essa emissão e diminuir os impactos das mudanças climáticas. Também algo curioso é como evitar o metano, que o metano ele é nada mais nada menos que um gás incolor que possa agredir também a atmosfera. Como podemos observar, o metano ele é um gás inodoro e inflamável. Ele é composto de um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, de forma CH4. Hidrocarboneto mais simples e um dos mais componentes do gás natural. Ou seja, ele
mais presente no biogás. O metano, ele é um biocombustível, uma fonte de energia renovável produzido pelo biogás. Ele contribui também para a redução das emissões de metano para a atmosfera, o que é um poderoso gás do efeito estufa, que seria o biogás. O biogás, com a produção de biogás, ele faz com que tenha menos a contribuição dele na redução sobre essas emissões do metano na atmosfera. Como isso acontece? Como o metano aparece? O metano é quando a biomassa é rica em matéria orgânica, como o bagaço da cana é colocada em um ambiente sem oxigênio, ou seja, ele apresenta numa forma anaeróbica, que é essa fase sem oxigênio, e aparentemente vai conter os micro-organismos, e nessa presença desses micro-organismos específicos ocorre um processo de fermentação. Durante esse processo, os micro-organismos ele vai fazer a decomposição dessa matéria em compostos mais simples, liberando gases como o metano, que seria o CH4, e o dióxido de carbono, também, que eles fazem a liberação do CO2, que é o CO2. Essa mistura gasosa é conhecida como biogás. Por quê? Porque o biogás ele libera mais metano do que a biomassa. Mas o metano, ele é prejudicial? Sim. O metano, ele é prejudicial. Só que, de vez de eliminar completamente a produção do metano, seria como objetivo otimizar esse processo de digestão anaeróbica para maximizar a produção do biogás e a qualidade desse metano. Porque ele também, ao mesmo tempo que ele prejudica, ele também tem um papel importante. Porque o metano, quando ele é liberado na atmosfera, ele fica menos tempo do que o CO2. Só que esse menos tempo que ele fica do que o CO2, ele prejudica bem mais do que o CO2. Então, de vez de fazer a eliminação desse metano, poderia ser otimizado com tecnologias que tem um grande custo, né, também, mas poderia fazer a seleção dos micro-organismos. Esses micro-organismos específicos poderiam condições ideais, controlar os fatores como a temperatura, o pH, tempo de retenção também seria bem importante para buscar essa otimização e maximizar esse gás que seria o metano. Os tratamentos prévios da biomassa, os tratamentos também que têm de suma importância. Dessa forma, seria bem mais benéfico para a atmosfera ter o metano, mas de forma que seria benéfico para a atmosfera, né? Que ele seria com esse objetivo. Não é simples, mas seria bem sustentável e uma energia renovável, e também ele poderia apresentar a sustentabilidade como queremos, a eficiência e sair de uma forma limpa. Também temos também o CO2, que ele é o CO2 neutro. Mas como assim o CO2 neutro? Tem a diferença? Sim. O CO2 neutro, ele é o mesmo CO2 que faz o processo de fotossíntese da planta, do seu processo de crescimento. Mas ele, quando chega na superfície, ele chega numa forma limpa, que não vai agredir a superfície. Ele é o mesmo CO2 que ele é ingerido pela planta. Temos aqui a primeira, como dizer, esse carbono neutro, ele reduz o máximo de emissões do carbono provenientes das atividades. Ele otimiza mais do que o CO2, aquele CO2 que é apresentado por combustíveis fósseis. Vou falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens. Bom, temos como vantagem ela ser renovável, ela ser boa economicamente para todos, redução das emissões de carbono, a redução do efeito estufa, a redução do aquecimento global,
sendo eficiente e sair de uma forma bem limpa. As desvantagens. Tem como desvantagem os equipamentos que são bem caros para fazer esse processo. Tem que ter, leva muito dinheiro. Máquinas para fazer melhores para sair com melhor eficiência essa biomassa e sempre tendo um papel de desempenho maior e também a eficiência ser no futuro. E também uma que seria as emissões de chuvas ácidas, que seriam a desvantagem. A queima da biomassa, especialmente em sistemas ineficientes, pode liberar óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, que eles são os principais causadores da chuva ácida. Para minimizar esse problema, diversas tecnologias de controle dessas emissões podem ser empregadas, como a dessulfurização de gases de exaustão, a dessulfurização de combustíveis, podemos também a desnitrificação, processo que remove os óxidos de nitrogênio dos gases de exaustão. Temos também os queimadores de baixas emissões, os filtros de partículas, tratamentos prévios da biomassa, sistema de combustão, que também é um custo elevado para esse processo. Então, eles seriam uma parte de desvantagem, porque é bem complexo e bem caro para fazer esse processo de otimização, de mais eficiência e sair de uma forma bem mais limpa ao ser 100%. E também vale ressaltar, falar um pouco sobre as políticas públicas. Bom, temos a ONU que ela alerta os desafios. Por quê? Ela não tem algo contra essa questão da biomassa, ela apoia. Só que tem que tem que ter cautela e um devido cuidado para que não tenha um desmatamento, que aborda também, para não ter um desmatamento, as expansões de áreas, o cultivo e produção da biomassa, pode levar o desmatamento, afetando a biodiversidade, que é o que o que não queremos. A concorrência com produção de alimentos, a utilização de terras agrícolas para a produção da biomassa pode reduzir a área disponível para a produção de alimentos, afetando também um assunto bem complexo que seria a segurança alimentar. As emissões de gases do efeito estufa, né? Embora a biomassa ela seja considerada um carbono neutro, a produção e o transporte podem gerar emissões de gases do efeito estufa. Temos também a EPE, que é nada mais que nada menos que ela analisa esses impactos de políticas públicas na produção e utilização da biomassa. Ela identifica oportunidades e desafios para esse setor. Tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL. Ela é responsável para regular o setor elétrico brasileiro, na qual diz a respeito da biomassa. Essa agência tem como objetivo estabelecer as regras para a geração de energia e, a partir dessa fonte, ele inclui também critérios e os incentivos para a questão financeira. Empresas como a Raizen e a Cosan, que é investimento e inovação. Tanto uma contra a outra, que seria a Raizen e a Cosan, elas são grandes empresas no setor de sucroalcooleiro, que investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento para otimizar a produção de energia a partir da biomassa, o que corresponde à cana-de-açúcar. Também eles visam a sustentabilidade, né? Ela possui programas de sustentabilidade robustos em foco na redução de emissões de gases do efeito estufa. E temos grandiosas empresas. Também temos a Embrapa, que ela faz pesquisas e o desenvolvimento, faz pesquisa da agropecuária, que desenvolve tecnologias para aumentar a produtividade e sustentabilidade da agricultura. No caso da biomassa, da cana-de-açúcar, a Embrapa ela realiza pesquisa para melhorar a eficiência da produção, reduzir os impactos ambientais e desenvolver novos produtos
da biomassa. Também vale ressaltar que o jeito dessa produção ela é feita para todo lugar do Brasil. Ou seja, quando ela vai passar pela fase das usinas termoelétricas, não tem muita diferença no que se diz na parte da regionalização. Não tem muita diferença. Como pode dizer aqui, a gente é o semiárido Nordeste 2. Não tem muita diferença na questão como é feito esse manuseamento para a geração da biomassa. Agora que torna a apresentação da imagem, a representação dessa imagem, que mostra como é feito o procedimento da energia da biomassa. Como podemos observar, a produção é um pouco mais detalhada, né? Essa produção a partir da cana-de-açúcar é um processo que envolve várias etapas, desde a colheita da cana até para a geração de energia. Mas primeiro começa pelo cultivo da cana-de-açúcar, o plantio, como é cultivado, a colheita, também tem a parte da moagem, né? Que a cana ela passa nesse processo de moagem, que faz a parte de transformação do caldo, que também é rico em sacarose. Tem uma fermentação, o caldo é fermentado para ele produzir etanol. Tem um uso bagaço, que ele é rico em fibras. Ele passa por esse fermento da transformação de energia, que é o que passa pela a casa e as fontes primárias, que é o bagaço da cana-de-açúcar. Terceiro, a combustão. O bagaço ele é seco e triturado para facilitar a queima, liberado em caldeiras, onde passa em altas temperaturas. O calor gerado converte em água em vapor, como eu vou explicar um pouco mais à frente. Tem a combustão, que seria essa, né, a parte que ele vai para as caldeiras, que é o calor gerado que ele vai formar em vapor. E o vapor ele movimenta as turbinas acionando geradores, produzindo energia elétrica. Temos a gasificação, que é o bagaço, ele é aquecido em um ambiente com pouco oxigênio, ou seja, ele é feito na fase, como já tinha dito, na fase anaeróbica, que ele converte o gás combustível chamado de gás de síntese. Esse gás ele pode ser utilizado diretamente em motores a gás ou convertido em outros combustíveis como o metanol. Agora vou mostrar um vídeo para vocês explicando bem melhor sobre esse processo nas usinas termoelétricas. O bagaço de cana-de-açúcar também é chamado de biomassa. É o resíduo da moagem da cana nas usinas de açúcar e álcool. Ele também é a matéria-prima para a geração de energia em nossas termoelétricas. Dentro de grandes caldeiras, a combustão desse bagaço aquece tubos com água e produz vapor. Esse vapor movimenta as turbinas que acionam os geradores. Os geradores transformam a energia mecânica do movimento das turbinas em energia elétrica. A corrente elétrica gerada sai da casa de força por meio de cabos e chega na subestação, onde sofre uma elevação de tensão. Uma parte da energia produzida abastece a usina de açúcar e álcool. O restante da energia é injetado na rede de transmissão e distribuído para as residências, indústrias e cidades brasileiras. Nesse processo, nada se perde. As cinzas e a fuligem da caldeira seguem para a lavoura e são usados como fertilizantes. Os gases gerados no processo passam por um filtro e chegam na atmosfera limpos sem impacto ao meio ambiente. Durante a entre-safra da cana, são realizadas manutenções na usina e a termoelétrica pode continuar em funcionamento utilizando o bagaço excedente ou ainda outra fonte de biomassa. As termoelétricas movidas a biomassa da CPFL Renováveis têm capacidade instalada de 370 megawatts, energia suficiente para abastecer 1.700.000 pessoas.
Em comparação geral, né? A eficiência do biogás geralmente apresenta uma eficiência energética maior do que o da biomassa, especialmente no sistema de cogeração. O aproveitamento do calor residual aumenta significativamente o rendimento do biogás, que chega a 85%, enquanto a biomassa queimada diretamente a eficiência é mais baixa, em torno de 20% a 35%. Isso dá pelo uso da biomassa ter uma perca na caldeira e do vapor de água em geração do gerador. Até gerar eletricidade tem uma perca, né? Sobre o biogás, para contribuir com as ODS 7 da ONU, diversificar a matriz energética, oferecendo a fonte renovável local, já que o biogás pode ser aplicado para do pequeno ao grande produtor, especialmente para quem tem gado de leite, do pessoal da suinocultura, que pode utilizar os dejetos desses animais para uma fonte de gás, né? com o uso do biodigestor, né? E a redução também do metano, né? Que esses resíduos ia trazer para a atmosfera. Em conclusão, na geral, o biogás tende de uma forma mais eficiente, principalmente usando o sistema de... Em conclusão geral, o biogás tende a ser mais eficiente, né? Pela essa questão de uma perda menor na geração de energia contra a biomassa. E aqui estão as fórmulas que demonstram a eficiência do biogás em comparação com a da biomassa. Aqui nossas referências.